Então, gente, boa tarde. Essa aqui é a live para a gente conversar um pouquinho sobre a inserção da terapia ocupacional na residência multiprofissional em saúde da família, do GHC. A gente iniciou essa ideia, essa conversa, pensando em conversar primeiramente com a Universidade de Pelotas e de Santa Maria, que são unidades aqui do Sul, que é o estado onde a gente tem o Grupo Hospitalar Conceição, que oferece essa residência, né? E depois a gente se deu conta que isso poderia ser um material a ser divulgado para todo o Brasil, ainda mais por ser em formato live, né? Então a gente organizou uma live para as pessoas de Pelotas, ali de Caxias, e divulgou para outros estados também. E com Santa Maria a gente fez uma combinação de ir até lá fazer uma roda de conversa, que também é bem interessante. Só que a gente está com algumas questões, né? A gente viu que a gente está com um dia meio complicado em relação ao clima, então Pelotas está com várias enchentes, tem muita tempestade e queda de luz, né? Então, muitas pessoas podem não estar conseguindo acessar por causa disso. De qualquer forma, a gente vai gravar essa apresentação e disponibilizar no canal do YouTube da residência, então isso pode facilitar para quem não está conseguindo entrar agora, entrar depois, para ver. E além disso, pessoas que não estavam sabendo podem acessar depois também. A gente envia o link do vídeo gravado no YouTube quando a gente fazer o upload dele lá no canal da escola. Tá? Então, assim, para a gente iniciar um pouquinho a conversa, vamos nos apresentar, né? Esse é o núcleo da TO do GHC, da Saúde da Família, né? Eu sou a Carol, a gente tem a Bianca aqui, a gente tem a Carol Nodari, a Laura, nossa colega, não está aqui com a gente hoje, mas a gente também tem a Marcela e a Melissa, que também não está aqui, os nossos residentes. A gente tem Nath e Yasmin aqui com a gente também. E a gente não teve residentes do primeiro ano esse ano, né? Nós tivemos inscritos, mas a gente não teve. As pessoas que se inscreveram acabaram não passando na prova, para nossa tristeza, né? Então a gente está reforçando bastante as nossas conversas com todo o país, assim, para a gente explicar por que que é interessante essa formação para a nossa área. Então, para falar um pouquinho do GHC, né? A GHC é sigla para Grupo Hospitalar Conceição. E ele é um complexo hospitalar bem importante aqui no Brasil e na América Latina. Ele tem 4 hospitais. Ele tem, além disso, uma UPA, 12 unidades de saúde e 3 CAPs, né? E, além disso, a gente tem a escola GHC. E esses CAPs fazem parte da rede média de complexidade, né? Mas está junto com a gente, junto com as unidades de saúde, as 12, na gerência de atenção primária, do GHC, né? E as 12 unidades de saúde são os campos onde a residência acontece. Quando a gente fala desse complexo hospitalar, a gente está falando que todos esses serviços são 100% SUS, tá? Então, isso é bastante interessante da gente reforçar que o GHC ele é uma instituição federal 100% SUS. E aqui a gente tem um pouquinho do mapa onde estão os serviços do GHC, né? Então, ali ah, em vermelho, vocês têm o Hospital Conceição, o Hospital da Criança e o da Oncologia, que está abrindo agora, o Hospital Cristo Redentor, o que também ainda não está aqui, porque ele é para outra parte da cidade. O que está em verdinho são os CAPs do GHC. Em rosa, a gente tem a UPA, e tudo que está de azul são as nossas unidades de saúde. Então, a gente tem 12 unidades espalhadas pela Zona Norte de Porto Alegre. E esses são os campos de residência. Então, sobre a nossa residência, né? A residência aqui do GHC, ela é pioneira no Brasil, né? Então, em 2004, o GHC cria um projeto, ele é financiado pelo Ministério da Saúde, e hoje a gente tem 6 programas multi e 2 uniprofissionais. A residência ela é uma modalidade de pós-graduação lato sensu. Ela tem carga horária teórico e prática. E o objetivo da formação no serviço é qualificar os profissionais da saúde para atender as necessidades do SUS, conforme a realidade local e regional. E hoje em dia, né, em 2024, a gente tem 8 programas, o que contabiliza cerca de 70 preceptores e 160 residentes aproximadamente. E a gente tem a Coremo,
que é uma estrutura que organiza, né, a parte administrativa, pedagógica e coordenação geral da residência a nível nacional também. Qual é o objetivo geral, assim, né, quando a gente pensa numa formação? O que que a gente espera dos egressos, né? A gente pretende especializar profissionais das diferentes áreas que se relacionam com a saúde através da formação em serviço, com a finalidade de atuar em equipe de forma interdisciplinar em diferentes níveis de atenção e gestão do SUS, além de fornecer subsídio para desenvolvimento de pesquisas, aprimoramento de qualificação, capacidade de análise, enfrentamento e proposição de ações que a gente espera que melhorem e potencializem o funcionamento do SUS como um todo em todo o país. A gente tem bastante, nós temos bastante residentes que depois que saem daqui vão trabalhar em prefeitura, em estado e vão contribuir com a criação de políticas e organização do SUS. Então, olhando para cada um dos programas, tá? Aqui no GHC a gente tem o programa de saúde da família e comunidade, a gente tem o programa de atenção ao paciente crítico, programa da saúde da mulher e da criança, programa de gestão em saúde, programa de oncologia e hematologia, programa de atenção em saúde mental e das uniprofissionais, né? Ou seja, só conta com um núcleo profissional. A gente tem o programa de cirurgia e traumatologia da BUCO, bucomaxilofacial, e o programa da enfermagem obstétrica. Então, para falar do nosso programa, né? Ele também foi um dos primeiros a serem criados, então, lá em 2004, desde 2004 esse programa já existe, ou seja, ele já está há 20 anos, né, existindo. Naquela época, quando ele foi criado no Serviço de Saúde Comunitária. Esse nome mudou, não, a gente não chama mais de Serviço de Saúde Comunitária, a gente chama de Gerência de Atenção Primária, que já tinha na época. Então, a gente tem, naquela época, em 2004, quando foi criado, 25 anos de trabalho do programa da residência médica, né? E aí a gente tem a criação do nosso programa. Eu acho que isso que eu falei, né? Que o nosso programa ele vai acontecer nas unidades de saúde e vai seguir os princípios do SUS, os princípios de diretriz, a integralidade, a longitudinalidade, a coordenação do cuidado. A APS é a porta de entrada, né, do SUS, a porta preferencial, né? E é para ser resolutiva de cerca de 85% das demandas de saúde, né? Então, além de receber as pessoas, ela vai encaminhar para a rede quando é necessário, né? Ela coordena toda a rede de cuidado. Uma coisa interessante da gente falar sobre a história é que lá nesse serviço de saúde comunitária que hoje se chama GAP, a gente tem a, a criação da APS, né? A criação do desenho da estratégia de saúde da família. Ela vem daqui, dos profissionais que trabalhavam na época, e eles criaram um projeto de estratégia de saúde da família, lá na década de 90, que foi para aprovação, que foi para a esfera federal, e isso baseou a política que a gente tem em todo o Brasil. Então, a gente trabalha com pessoas aqui que há muitos anos trabalham com essa lógica, com essa política, com esse desenho que a gente acredita ser o desenho mais estratégico para lidar com as demandas dos territórios de saúde, assim. Como é que funciona o programa, né? Então, o programa de saúde da família, ele tem duração de 2 anos, como toda residência. A gente tem um projeto político-pedagógico e a gente tem um plano de ensino específico, né, do programa. A gente tem atividades teóricas, a gente tem vários espaços teóricos. A gente tem seminário de núcleo, onde cada residente vai se encontrar por seu núcleo. Então, TO, psico, enfermagem, odonto, se encontram uma vez por semana para ter uma aula específica sobre o seu núcleo. Ou vão ter espaços dentro de cada unidade, então aquele grupo de residentes que frequenta a mesma unidade de saúde tem aulas teóricas juntos. E outras aulas integradas com a residência da medicina de família e comunidade, ou outros programas que a gente também faz de vez em quando. E quais são os núcleos que a gente tem, tá? No programa de saúde da família. A gente tem a enfermagem, odonto, serviço social, psico, farmácia, nutrição e ATO. Informações importantes sobre a estrutura da residência, né?
A residência conta com uma bolsa fixa, que é nacional, né? Essa bolsa hoje está no valor de 4.106,09 centavos. Ela tem uma carga horária semanal de 60 horas semanais. Ela acontece durante 24 meses ou 2 anos. E a gente está em implementação com um complemento de bolsa para residentes da atenção primária. Esse complemento, essa implementação, está vindo agora. Ainda não chegou, mas a gente tem uma expectativa de vir no final do mês ou no próximo. Porque como a APS, como eu referi, né, é a principal porta de entrada, referente para a maior parte dos casos de demandas de saúde, a gente precisa incentivar que as pessoas se especializem nessa área, né? Ao longo do Brasil, até um dos motivos pelos quais a gente está fazendo essa conversa é porque se entende que não está tendo muito essa discussão nas faculdades, não tem muito espaço para falar sobre isso, ou acaba não sendo um dos pontos a serem trazidos, né? Então, esse é um dos nossos objetivos, né? Não só nessa conversa daqui específica para a TO, mas no geral, em contexto de Brasil, a gente tem, a gente tem necessidade de fortalecer a discussão sobre a importância de formação para a atenção primária. E por causa disso, a gente tem esse movimento da inclusão de R$ 1.000 adicionais de bolsa para quem for cursar a residência na saúde da família, tá bem? Então, assim, o nosso edital saiu na semana passada e a gente tem inscrições até dia 29 de outubro. A data provável da prova é dia 24 de novembro, então sempre fiquem de olho nos canais oficiais da banca, que é a Fundatec, ou nos canais da residência, a gente tem Instagram, a gente tem site, e qualquer coisa que altere essa data vai ser divulgada por ali. E a gente tem uma taxa de inscrição de 165, com a possibilidade ali de pedir isenção, né? Tem que dar uma olhada ali no edital, dar uma olhada no edital para ver os prazos, tá, gente? Então, a gente tem um pouquinho da nossa matriz curricular. Na verdade, são muitas coisas, eu não coloquei tudo, mas para vocês entenderem o que que acontece quando vocês entram na residência, quais são as atividades que vocês vão se envolver. Então, no dia a dia, ali na unidade de saúde, que é onde vocês vão passar a maior parte da residência, são os 2 anos dentro da unidade de saúde, a gente tem inserções práticas que são baseadas na Política Nacional de Atenção Básica, né? Então, você vai sair especialista na atenção primária à saúde. Isso significa que você tem que passar pelas áreas da FENAB, né, para entender um pouquinho, vivenciar um pouquinho cada uma e ter a experiência, né? Então, o que que se espera assim, no dia a dia nas unidades de saúde? Você vai fazer atendimentos individuais, você vai fazer o que a gente chama de clínica ampliada, que são interconsultas, discussão de caso, realização de grupos, reuniões. Essas reuniões podem ser entre a mesma equipe, pode ser entre a equipe da unidade de saúde e uma escola, pode ser entre a unidade de saúde e o CRAS. Então, a gente tem vários tipos de reunião e articulações diferentes. E ações intersetoriais. Então, nós, como TEOI, né, trabalhamos bastante com território, lazer, cultura. Então, isso são coisas que a gente pode trabalhar. E a gente tem bastante liberdade para criar, né, na residência. Além da clínica ampliada, a gente tem ações de educação em saúde, então a gente tem o PSE, né, que é o Programa Saúde na Escola. Nós temos várias formações continuadas e educações permanentes que a gente também vai fazendo. Além de receber a formação, a gente também faz formação, prepara educação permanente para a equipe, ou para outras equipes, ou para a escola, né, ou para adolescentes, crianças, idosos. Então, a gente vai vendo qual é a necessidade daquele território e vai se articulando para levar o modelo de atenção à saúde que faz sentido para aquela demanda, né? E aí, dentro da nossa matriz, a gente tem estágios. No nosso primeiro ano da residência da terapia ocupacional, com a gente passa pela saúde mental, que é realizada no Gerapoa. Então, não sei todo mundo que está assistindo, mas quem não é de Porto Alegre, o Gerapoa é uma instituição que trabalha com os princípios da economia solidária, inserção no trabalho, com pessoas com questões de saúde mental, né? Então, no primeiro ano da residência, vocês passam 40 horas fazendo esse estágio lá e 40 horas fazendo um estágio no setor que a gente tem aqui no Hospital da Criança, que é um ambulatório
que atende crianças que nasceram prematuras, que estão com que têm alguma síndrome, algum atraso de desenvolvimento, dentro das neurodivergências. Então, a gente tem esse ambulatório, que tem um terapeuta ocupacional lá no momento, e os nossos residentes passam lá também, observando e intervindo com as crianças lá. Já no segundo ano, a gente tem o estágio da gestão em políticas públicas. Então, esse estágio, ele objetiva a gente experimentar os serviços de inclusão no município e pensar políticas de acessibilidade, né? Então, os residentes visitam alguns espaços do município e ficam juntos com as pessoas da FADERS, eu tenho dificuldade de falar esse nome, FADERS, que termina com RS, e acompanham a participação de ação de política de incentivo, assim, organização dos serviços. No segundo ano também, a gente tem um estágio de gerenciamento, é um estágio obrigatório. Esse não é só da TO, esse é para todos os núcleos. E esse estágio é onde o residente aprende como é ser gestor de uma unidade de saúde. Então, eles passam acompanhando a gestora da unidade, o gestor ou gestor da unidade, vão entendendo quais são as problemáticas daquele ambiente e vão pensando no plano de ação também para auxiliar nisso que eles percebem e é muito bem avaliado, é um estágio bastante interessante de se fazer. Fora esses estágios que são obrigatórios, que eu falei, ou seja, eles compõem a matriz curricular, a gente tem estágios optativos e eles acontecem no segundo ano. Então, vocês têm cerca de 2 meses, vocês podem escolher não fazer, porque é optativo, ou vocês podem escolher fazer 1 mês ou 2 meses de estágio. Esse estágio ele tem a carga horária mínima semanal de 30 horas, e vocês podem fazer em qualquer lugar do mundo, e isso é bastante interessante. A gente já teve residente indo para todos os lugares possíveis, Cuba, Portugal, né? Então, a gente tem Argentina, pessoas que fazem um projeto, entram em contato com uma instituição, a instituição que tem desejo, apresentam a proposta e, se aceito, se organizam para ir fazer esse estágio, né? E aí tem bastante liberdade de vocês escolherem onde vocês gostariam de experimentar e o que vocês gostariam de ver dentro da formação de saúde da família. Então, quando a gente pensa um pouquinho sobre a residência e o desenvolvimento de habilidades, né? A gente está falando de uma pós-graduação, então vocês vão passar por uma intensificação de saberes, né? Então, o que que a gente espera, assim, né? O que que a gente espera que vocês atinjam no final desses 2 anos? Que vocês conheçam e atuem em consonância com os princípios éticos e bioéticos no exercício da prática profissional e em atividades de pesquisa, que vocês reconheçam a saúde enquanto um direito social em relação dos fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, de gênero com a saúde, que a gente chama dos determinantes sociais da saúde, né? Conhecer e embasar a atuação profissional nas leis, políticas, portarias, protocolos, nas 3 esferas da gestão pública, que contribuam para a garantia dos direitos ocupacionais, para a promoção de saúde e para o bem-estar das pessoas. O TO, quando entra na atenção da saúde da família, né, ele se forma um profissional generalista muito bem embasado, né? Em uma unidade de saúde, a gente atende todas as demandas que chegam. Então, a saúde mental está lá, a reabilitação física está lá, o desenvolvimento de habilidades no sentido de cultura, lazer. Às vezes a gente vai lidar com um território que não tem uma estrutura muito boa, é um território bastante afetado por falta de política pública. Então, a gente consegue pensar toda a gama de inserção da TO que a gente aprende, né, que a gente vê na nossa formação, a gente consegue usar de imaginação ali. Eu acho bastante interessante, assim. Eu, particularmente, sempre gostei da capacidade generalista da TO. Nunca gostei de uma área específica, eu sempre gostava de tudo que fosse possível, assim. E na APS a gente consegue atender uma variedade muito grande de demandas. E isso também é interessante, porque a gente vai se especializando aos pouquinhos em várias delas. A gente também trabalha muito com o conceito de apoio matricial, porque isso é interessante a gente discutir, né? A TO, quando ela entra na peça, ela entra muito através dos NASFs, né? Então, a gente trabalha com a ideia de fazer
uma conversa com os outros profissionais, ajudar nos casos mais difíceis, criar os PTS, educações permanentes, atendimentos conjuntos, de forma que a gente consiga qualificar ainda mais, qualificar aquele atendimento, né? E trazer para esse âmbito, trazer para a discussão de caso de uma equipe a inserção da TO, esse direcionamento que a gente dá para as ocupações. Então, atividade de vida diária, descanso, dormir, educação, trabalho, brincar, lazer, participação social, a gente trabalha muito na perspectiva do território. Deixa eu dar uma olhadinha. Então, integrar com a equipe, qualificar os processos de trabalho, qualificar a gestão. Então, a gente tem na nossa formação, como é bastante ampla, a gente consegue fazer bastante análise da ocupação, do desenvolvimento, do desempenho ocupacional, desculpa. A gente tem muito a contribuir com a organização de uma unidade de saúde também. E como eu tinha comentado antes, a gente também trabalha com a lógica da ação de educação permanente, educação continuada. A gente pode, no cotidiano, ver o que aquela equipe tem mais dificuldade de agir ou de avaliar daquele território, daqueles usuários, e a gente cria, então, um espaço de educação para esses profissionais. Então, a gente produz conhecimento para a PS, para o SUS, a gente desenvolve tecnologia, produtos assistivos, a partir da real necessidade das pessoas. Às vezes, a gente articula saberes locais, recursos comunitários de baixo custo, para ser acessível, e a reabilitação baseada na comunidade também. É importante a gente conhecer e articular as redes de atenção à saúde, as redes intersetoriais. Então, as demandas são bastante complexas, né? A gente está falando de estar no território que as pessoas moram e vivem, com, às vezes estudam, trabalham lá, então toda aquela rede naquele território é onde a pessoa vai passar a maior parte da vida e do dia a dia. Ela vai trabalhar lá, ela vai dormir lá, ela vai ter lazer lá, e às vezes a gente percebe muita dificuldade no desempenho ocupacional, né? Então a gente entende a necessidade de articular com esses espaços para conseguir qualificar um pouquinho e auxiliar a pessoa a se desenvolver melhor nas suas ocupações. E a gente usa muito o conceito da justiça ocupacional para isso também, né? Para a participação social das pessoas, pensando no desmonte da alienação, da privação, da precarização, da falta. É uma coisa que a gente cotidianamente vive com os nossos usuários, assim. E uma coisa muito interessante que a gente tem feito também são as consultorias colaborativas com as escolas, né? Então, a gente tem crianças com dificuldades de aprendizado, que às vezes a questão pode ser um transtorno de aprendizagem, pode ser uma questão neurodivergente, às vezes pode ser a própria organização da escola, a cultura daquele lugar, se aquela criança está conseguindo ir para a escola, então às vezes são questões familiares, de estrutura, de condições. Então a gente vai até a escola e faz um elo ali com eles para trabalhar essas questões. Eu acho que eu até já cheguei a contemplar esse slide. Quando a gente fala sobre clínica ampliada, a gente está falando de uma abrangência maior do que só os atendimentos individuais, né? É claro que os atendimentos individuais também são bastante importantes e interessantes, mas quando a gente trabalha na PS, um dos princípios, né, da APS são a prevenção e promoção, né, do adoecimento. Então, a ideia é não se esperar, né, que a doença apareça, mas que a gente consiga trabalhar com promoção. Então, muita ação intersetorial. Então, vamos promover cultura, vamos fazer um cinema, vamos fazer uma festa de Dia das Crianças. Então, a gente começa a se inserir no território, tentando gerar o envolvimento ocupacional das pessoas, que a gente sabe que é um fator de saúde, né? Isso. A gente tem algumas fotos agora, né? Então, a gente tem as campanhas de vacina, geralmente acontecem aos sábados, e a gente tem aqui ex-residentes, então, ex-residentes e residentes atuais, nas campanhas que a gente faz. A gente aproveita, geralmente, os dias de campanha da vacina
para fazer atividades com o território, então rodas de conversa, idas ao território. A gente sempre tem projetos muito interessantes assim, e para pensar uma abordagem. Então a gente percebe que campanha de vacina, algumas pessoas acessam a unidade, que são pessoas que não acessam no dia a dia, né? Então a gente consegue chamar essas pessoas, fazer atividade com elas e ver se a gente consegue desenvolver um vínculo que permita que a gente consiga fazer algumas ações de saúde com essa pessoa também. Os grupos, né, tá ali com a rasurinha no rosto dos pacientes. Pode ficar. A gente também tem bastante liberdade para criar os grupos, né? Geralmente a gente parte do que a gente vê, então tem muita demanda de saúde mental, ou é um território com pouco espaço de convivência e cultura. Então a gente vai baseando os grupos a partir da necessidade do território, e geralmente são experiências muito boas. A gente tem recepção dos residentes, então em março, quando vocês chegam, a gente tem toda uma preparação com várias rodas de conversa, experiências, visitas, para vocês conhecerem um pouquinho da realidade do serviço aqui do GHC. Esse é o nosso núcleo, né? Então aqui a gente tem a primeira fotinho, é a fotinho do nosso seminário de núcleo, que é o nosso espaço específico da terapia ocupacional, onde a gente tem aulas sobre a nossa inserção, de acordo com o que a gente vê na prática, né? A gente tem um cronograma de aulas e a gente aprofunda a teoria baseado no que a gente precisa saber para a prática, né? E as duas fotos são nossos núcleos contratados, né? A gente tem menos uma pessoa, a gente tem uma pessoinha fora, né? Agora é a Laura. Ah, mas acho interessante dizer que nós, no momento, nós somos 6 terapeutas ocupacionais contratadas e 3 são ex-residentes desse programa, né? Então, eu, a Carol Nadar e a Bianca, nós somos residentes aqui e agora nós estamos nesse outro lado, né? Então, é bastante interessante até para vocês terem a dimensão de como a gente consegue crescer nessa área, assim. Crescer e devolver também, né? Que é bastante interessante, uma vez residente, a gente voltar e apoiar a residência. As ações no território, como eu comentei, então a gente tem algumas fotinhos aqui sobre. A gente teve um bloco de carnaval, a gente teve coral, festas da criança, já fizemos também atividades sobre educação de saúde nos becos dos territórios, então, saúde da mulher. Então, a gente tem bastante liberdade para, a partir do que a gente percebe que aquele território necessita, a gente conseguir articular ações. Geralmente, a gente percebe muita potência nesses esforços. Ó, mais ação no território. Então, aqui foi o Dia das Crianças, né? A pintura na mão. Foi vacina. Foi vacina. Aqui no meio a gente teve uma ação de saúde bucal. As ações na escola. Então, vocês percebem aqui as ações do programa de saúde na escola. As caminhadas no território. E aqui a gente tem algumas fotos do programa, né? E aí são residentes de todos os núcleos que a gente tem, né? Nós somos o maior programa, acho que não falei isso ainda, né? O maior programa aqui do GHC é o Saúde da Família. A gente tem para o próximo ano 34 vagas, se não me engano, no edital. Então, junto com os R2, isso dá quase 70 residentes, né? Nós somos muitos, estamos espalhados em 12 unidades de saúde e dá sempre festa quando se encontra, né? Com muita gente. Exemplo de festa é a nossa formatura, né, que acontece em março. Então, aí vocês têm uma fotinho, geralmente a gente faz na Unicine, e é isso, né? Todo mundo, ó, o Zé Gotinha ali agora que eu vi. A gente tem todo mundo com as suas melhores vestimentas e melhores discursos, né, para celebrar a finalização da residência, né, e o título de especialista. Esse é o nosso e-mail, assim, eu não vou finalizar agora, porque eu vou passar para o Nath e para a Yasmin, que são nossos residentes, conversarem um pouquinho com vocês como está sendo a experiência, mas a gente pode deixar aqui na tela para vocês anotarem, que se vocês quiserem entrar em contato com a gente, tiverem mais alguma dúvida, a gente responde vocês lá, né? Fiquem atentos ao prazo do edital, mas eu vou passar para eles falarem e aí depois eu também dou uma finalização.
Tá bem? Fique à vontade. Bom, gente, boa tarde. Proposta agora é que a gente converse um pouco, né, sobre como está sendo o processo, que está em andamento ainda, né? A gente está nesse processo de finalização aí. Eu me chamo Nath, eu sou terapeuta ocupacional egresso da UFSM, né, do campus de Santa Maria. Eu me formei em 2022, 2022, tem pouco tempo aí. E iniciei a residência em 2023. Acho que falar do processo de residência é bastante desafiador, assim, né? Porque eu acho que o processo em si é bem amplo, né? A residência é uma experiência, assim, cronologicamente curta, né? De 2 anos, né? Mas que agrega muito, assim, pensando no tempo e nos pares e nas trocas que a gente tem durante esse período, assim. Fiquei pensando em como organizar a fala, assim, para trocar com vocês. Acho que vou iniciar falando do território que eu tô, né, do meu campo de atuação, assim. Agora eu tô na unidade de saúde da Santíssima Trindade, que fica localizado no bairro Rubem Berta, né? E são pessoas, né, que o principal papel ocupacional laboral, assim, é a reciclagem, né? E acho que dá o tom dessa conversa por aí, a gente já percebe um recorte social importante, assim, né? Pensando que a gente pensa em saúde a partir dos determinantes sociais de saúde, né? Então, é uma população, né, que tem uma característica geral de ter muita vulnerabilidade social. E acho que a gente, enquanto TO, precisa ter esse olhar mais aguçado para essas questões, né? Tanto de diferenças de classes sociais, de renda e questões raciais de gênero também, tá? Eu acredito muito na TO como uma ponte de cidadania, sim. Acho que na PS isso faz muito sentido para mim, acho que é algo que eu tento fomentar no meu trabalho também. E pensando muito nas trocas e no trabalho intersetorial, assim, acho que a potência do trabalho intersetorial é muito importante, que às vezes, com a demanda do serviço, né, às vezes isso pode se perder um pouco, assim, e acho que isso caminha um pouco, né, pensando no modelo de sociedade que a gente vive, assim, né? Então, acredito muito na TO com um trabalho intersetorial, assim, pensando em trocas com a escola, em lideranças comunitárias, né, com associações, conselhos. Acho que é um espaço muito, muito potente. Oi, eu vim em Santa Maria, formei em Santa Maria. Não sei se a gente se conhece, talvez a gente se conheça. Pensando, pensando um pouco no cotidiano profissional, assim, né? Acho que a demanda é muito diversificada, assim. Fiquei ouvindo a Carol falando, né? Fiquei pensando que é uma demanda bem diversificada mesmo, assim. Então, demanda que a gente troque, né, com a equipe multi que nos acompanha, assim. Acho que isso é uma potência muito, muito importante ser ressaltada, assim, no GHC, né? Porque nas unidades de saúde, normalmente a gente tem uma equipe multi bem ampliada. E isso faz muita diferença no cotidiano de trabalho, na dinâmica de trabalho, né? E pensando também nos espaços de interconsulta, né? Onde a gente consegue não ficar tão focado, né, no aspecto de núcleo, que é importante também, né? Mas não só. Pensando que a gente está num contexto de promoção e prevenção de saúde, assim, né? E que às vezes o olhar precisa ser um pouco mais ampliado também. Fiquei pensando também na nossa matriz curricular, né? Acho que um ponto que vale falar, assim, é que a gente tem os espaços teóricos garantidos, né? E pensando num contexto nacional de residência, assim, a gente sabe que alguns programas, esses espaços são tanto fragmentados, né? E aqui no GHC a gente consegue ter esses espaços de trocas, de discussão, de tensionar debates também garantidos e possibilitando que a gente avance em algumas questões, né? Deixa eu pensar o que mais.
acho que eu vou passar a palavra para a minha amiguita, Yasmin, e aí a gente vai trocando no possível, assim. E também me coloco à disposição, né? Para trocar uma ideia. Ah, peraí que eu vou ter que pegar uma coisa. Ah, que bacana. Que legal. Eu vou pegar o gancho, então, acho. Então, boa tarde, gente. Eu me chamo Yasmin. Sou a R2 junto com Nath. Estamos nos últimos meses. Eu sou egressa da UFPEL, de Pelotas. Me formei também em 2022. E a residência é, então, o meu primeiro emprego, né? E a minha primeira especialização. Acho que fui ouvindo que o pessoal, que a Carol estava falando, depois do que o Nath estava falando, e aí bem na hora que eu liguei o microfone resolveram fazer uma obra no hospital aqui do lado, mas enfim, né, tudo bem. Mas eu acho que uma coisa que eu fiquei pensando que eu acho válido falar sobre a residência é que além da gente experimentar a TO, a gente experimenta muito o Sistema Único de Saúde, que às vezes é uma coisa que a gente não experimenta tanto na graduação. Eu, pelo menos, não experienciei tanto assim. E, e é muito intenso viver a vida de um postinho de saúde, né? É uma intensidade, assim, até demais às vezes, mas a gente aprende mais, assim, do que ser um TO generalista. Acho que a gente aprende o cotidiano do trabalho em equipe, a realidade dos territórios, o que a gente pode fazer enquanto profissional de saúde, nossos limites também, né? Porque que é uma coisa muito difícil, eu acho, de lidar no trabalho, né? Mas que a gente acaba vivenciando bastante, assim, né? Até onde a gente pode ir. E é uma coisa assim que me afeta bastante, assim, essa conhecer o SUS, experienciar a rede. E a gente tem uma rede muito diversa aqui em Porto Alegre que o GHC acaba se envolvendo. Então a gente acaba conhecendo muito do sistema único, muito da realidade de como funciona a saúde do município, assim, que eu acho que é uma experiência que agrega muito na vida profissional, né? A gente aprende muitas coisas de trabalho em equipe, de trabalho em rede, de encaminhamento de casos, que eu acho que são muito válidos para a vida profissional. Eu atualmente, né, sou residente da Unidade de Saúde Barão de Bagé, que fica na Vila Jardim. Diferente lá do território do NAT, o território da Barão é um pouquinho menos vulnerável, mas ainda assim bem vulnerável, que tem uma população muito diversa. Então, a gente atende crianças desde puericultura até idosos muito, muito idosos. Então, é uma rica experiência assim, que nos permite atravessar várias faixas etárias e e é isso, acaba nos colocando muito em movimento, porque a gente tem que estar o tempo todo se especializando em coisas diferentes, né? E coisas muito diversas, assim. Acho que é isso. Né? Acho que a gente. Não sei se tem mais alguma pontuação, alguma coisa que lembraram, assim, de falar, mas era mais ou menos isso que eu estava pensando. É uma coisa que eu fiquei pensando é que dava para a gente aprofundar um pouquinho mais os exemplos, assim. E aí eu até pensei, a gente tem uma outra apresentação, que a gente podia ter pegado uma partezinha para colocar, mas eu vou ler aqui também, não tem problema. A gente tem uma apresentação para as unidades de saúde que, enfim, né, a gente sempre trabalha com educação permanente continuada, né? Então, quando pessoas saem, pessoas novas chegam, algumas não conhecem até ou nunca trabalharam junto, então a gente tem uma apresentação onde a gente se apresenta, né? E a gente tem ali meio que uma forma de explicar quando se procura, né? Quando é que uma parceria ali da equipe procura TO, né? A partir dos casos do território, né? Então, chega para a gente, né? Bebês e crianças com atraso, alteração de desenvolvimento, ausência dos marcos de desenvolvimento, crianças que não brincam, que não interagem, que têm dificuldade para fazer as AVDs,
alimentação, banho, vestir-se, brincar, que tem dificuldades sensoriais, crianças e adolescentes com idade escolar com dificuldade na AVD, estudar, né? São interpretadas como crianças preguiçosas, rebeldes, opositoras, dificuldade de coordenação motora, pessoas de todas as idades, né, que por causa de violência no território, uso de substâncias psicoativas, quadros de saúde mental, estrutura familiar, financeira, tenham dificuldades nas suas atividades, né, a se envolver nas suas ocupações por causa desses fatores. Ou pessoas que, por motivos físicos, fisiológicos, motores, a gente tem pessoas com deficiências adquiridas ou síndromes, né, desde o nascimento, dor crônica, cuidados paliativos. Então, a gente, na AFS, a gente tem essa potência muito grande. Quando a gente fala de terapia ocupacional e a gente fala de cotidiano, contexto, território, isso também são conceitos muito importantes para políticas de atenção básica. Então, é um lugar muito privilegiado da TO, tá? Porque você vê tudo isso, você vê uma demanda que chega por várias demandas que chegam por motivos diferentes. Então, até enquanto profissional, você vai se desafiando, né? Na faculdade eu gostava mais de saúde mental, mas agora eu estou atendendo uma pessoa que usa uma cadeira que eu não sei ainda avaliar, como eu consigo adaptar. Então, a gente vai se desafiando a aprender, né? Porque a residência, ela vai orientar muito os espaços de aulas teóricas de acordo com o que a gente vê na prática. Então, isso é bem interessante. Acho, Carol, uma coisa importante de se falar é que a gente tem supervisão, né? Então, todas as propostas que a gente tem, e acho que é isso que a gente estava falando, né? De se experimentar um pouco. Então, tudo que a gente propõe, a gente tem uma supervisão, né, de vocês, dos preceptores de núcleo, que também nos ajuda a elaborar melhor as nossas ideias, as possibilidades que a gente enxerga. Acho que isso é uma coisa importante de se dizer, né, que a gente não está solto, não está colocado na unidade assim sozinho, né, mas que a gente tem supervisão e apoio de núcleo o tempo todo. Eu deixo aberto também para quem mais quiser falar. Se os colegas querem falar também, preferirem. Vou tentar, estou um pouco sem voz. Então, sou Marcela, né? Não, componho hoje o grupo de contratadas, não fiz a residência aqui, mas fiz outra residência em outro programa. Sou de Belém, não sou também de Porto Alegre, então vocês vão ver a diferença aí do sotaque. Mas acho que é muito interessante reafirmar a bagagem, né, que se leva de uma residência na saúde comunitária, na atenção básica, porque é um pouco o que foi dito aqui. Essa formação generalista, ela não é simplesmente uma formação superficial, que não se aprofunde nada. Ao contrário, né, ela é uma formação que ela te possibilita ter uma intervenção em diferentes áreas com um arcabouço teórico e prático a partir da residência bastante sólido. E eu acho que nessa fase, né, quando a gente sai da graduação, em que a gente ainda tem muitas inseguranças, ainda tem muitas dúvidas sobre o que realmente a gente quer se aprofundar, para qual área a gente quer seguir, ou insegurança mesmo, no sentido de se colocar como profissional, acho que a residência ela também é um espaço protegido. De você seguir essa educação, né, continuada, mas já com outro olhar diferente da graduação, já com uma abordagem mais na prática e também tendo esse suporte, como bem falou a Yasmin agora, tendo supervisão, tendo o seminário de núcleo que te possibilita estudar mais a fundo algumas questões que ficaram com mais lacuna durante a graduação. A gente sabe que, né, a gente não consegue absorver tudo na graduação, e também essa troca com os outros núcleos, né? Então, existem espaços que você está discutindo, está trocando teoricamente também com outros núcleos,
discutindo a política do SUS, a política pública, quais são, né, aí os programas da atenção primária, por que esses programas, alguma linha de cuidado que está mais frágil, como que a gente pode fortalecer. Então, todos esses aspectos fortalecem muito essa formação no momento em que você está ali, já saiu da graduação, já não tem mais o suporte da academia, mas pode ter esse suporte da residência obviamente, né, um recurso financeiro, que a gente sabe que também é importante, mas com um suporte aí teórico, prático, com profissionais inseridos, com experiência na área, que podem estar contribuindo para esse processo ser mais fortalecedor e te dar mais segurança para seguir depois seus próprios passos. Então, acho que é bem importante ressaltar isso, né? Oi, gente. Então, eu sou Carolina. Também terminei a residência recentemente, né? Terminei a residência em março, agora desse ano, e fui chamada, então, com um contrato temporário aqui no GHC logo em seguida. Acho que é importante falar muito isso, assim, reforçar, né, o que as pessoas já falaram antes, assim, de, bom, como essa oportunidade de conhecer o SUS também e de entrar e trabalhar com profissionais de outras áreas, né? Eu acho que isso também faz muita diferença na saúde da família, como a gente consegue atender junto com a psicóloga, com a nutricionista, né, com a farmacêutica, como a gente vai ampliando o nosso repertório para além do núcleo profissional, do nosso saber enquanto, né, terapeutas ocupacionais, mas esse trabalho multi, assim, é uma marca bem importante, assim, do GHC e dessa residência especificamente, porque como a gente está ali no cenário de prática, né, e quem vem para a residência fica os 2 anos no mesmo lugar, assim, na mesma unidade de saúde, né, pode, então, vivenciar, assim, esse trabalho de uma construção de vínculo também, né, os usuários, com a própria equipe, né, com os colegas, que modificam muito a nossa visão, assim, do que é ser TO e do que é ser uma TO muito, muito clínica, porque eu acho que as universidades, elas também vão nos formando para uma prática muito clínica e às vezes muito individualista, assim, né, da nossa profissão em si. E essa residência para mim me trouxe muito isso, assim, né, de como o aprendizado do trabalho em equipe, o aprendizado do trabalho com outros núcleos profissionais, como ele é rico, como ele é importante, como ele faz diferença para as pessoas que o recebem, assim, né? Então, eu acho que falar isso, assim, também, né, da nossa residência, que eu acho que faz muita diferença, assim, um aprendizado que depois a gente sai da residência com muito mais confiança, né, com muito mais condições de entrar, assim, para o mundo do trabalho de outra forma, né, e com uma outra visão também sobre o que a gente almeja, o que é o SUS, né, então acho que é isso, o convite mesmo para conhecerem mais, se inscreverem, virem fazer parte, qualquer dúvida, né, perguntarem via e-mail, enfim. Essa esfera, né, do que a gente está discutindo sobre o SUS é bastante importante, porque um dos motivos para a gente fazer essa live também foi perceber o quanto a gente não está conseguindo falar muito de SUS nas faculdades, né? Inclusive as públicas federais, isso também é uma coisa que a gente precisa conversar cada vez mais para tentar trazer isso para dentro das faculdades. A gente está falando da saúde como um direito, né? Então, é um direito constitucional. Então, a gente ser formado em entender a importância do SUS e a da nossa inserção através do SUS para a demanda da população é uma resistência, né? É entender que tem muitas pessoas, maior parte da população, cujas questões de saúde passam, todas, né, passam pelo SUS, mas quando o SUS não consegue abarcar por falta de RH, por falta dessa formação que a gente está aqui divulgando, pouquíssima parte da população consegue acessar. Por exemplo, a TO, né? A gente sabe da realidade, né? Que a gente tem uma inserção da TO muito para as clínicas particulares, e esse nicho fica muito especializado e muito sozinho, muito individual, e acessa quem consegue, né? E quem não consegue, ah, piora, não consegue se envolver nas suas ocupações, não consegue se desenvolver enquanto corpo até, né?
Então, a gente fala da importância de resistência e de entender. E quando a gente fala da nossa profissão, a gente está falando de uma profissão muito potente para a vida das pessoas. E a gente precisa acessibilizar a nossa inserção, a nossa intervenção, para que a população consiga, né, chegar até nós, a gente consiga chegar até as pessoas também. Então, a gente está falando de uma pós-graduação que vai te capacitar ainda mais na tua área, além de abranger para o trabalho multi. É uma pós-graduação onde você sai com diploma, né, de especialização com uma bolsa, né, com o direito à supervisão, às aulas, então ela é muito completa, né? Ela abre muitas portas, eu sei que abriu para mim, abriu para os colegas aqui também, e a gente sabe que é um formato muito interessante e que se a gente também não demonstra o conhecimento desse espaço, o interesse por esse espaço, é um espaço que fica também em risco de ser extinto, né? Ao redor do país, assim. A nossa conversa hoje aqui também vem muito nesse sentido. Nós temos, ao longo do país, esse conhecimento de que algumas residências acabam fechando por baixo procura, né? E a gente não quer que isso aconteça com a gente. Então, esse é o objetivo da gente conversar aqui também, né? E aí, de novo, né, reforço que a gente não conseguiu muitas pessoas hoje até agora. Essa ideia da live, ela vem muito com a Universidade de Pelotas e Caxias, e depois a gente abriu para as outras universidades do Rio, mas a gente sabe que também por causa do horário tem muita gente trabalhando, e recebemos a informação que lá em Pelotas está com uma chuva muito forte e muitas pessoas estão sem internet, né? Então, a gente vai deixar isso gravado. E as dúvidas que a gente pretendia tirar aqui, agora na hora, a gente pode tirar por esse e-mail que está aí na tela, porque eu acho que fica mais fácil, né? Pensando nessa situação de hoje. Eu não sei se quem está aqui presente, que estava assistindo, quer tirar alguma dúvida, senão a gente se encaminha para o fechamento. Acho que não, né? Mas a gente fica feliz pela presença de quem conseguiu entrar. E a gente deseja que todo mundo lá em Pelotas esteja bem, que vocês consigam ver esse vídeo depois. Qualquer coisa, entre em contato com a gente vai ficar bastante feliz de conversar com vocês, tirar dúvida. Se vocês quiserem me conhecer algum dia, a gente dá um jeito, né? Para que vocês possam ter a experiência de passar esses anos com a gente, assim. É uma mudança de vida muito grande, assim, quando você entra na residência, quando você sai, é uma outra pessoa, né? É um crescimento profissional e pessoal muito grande, porque a residência ela é pesada, né? É uma pós-graduação, 60 horas semanais, tem CPE. Então, ela é pesada, mas a diversidade de experiências ela é muito enriquecedora assim, para crescimento, né? Acho que todo mundo que está aqui para residência. Assim. Então, tá aí a prova, né? E acho que é isso. Se ninguém mais quiser falar nada, a gente encerra, deixa gravado e espera contato de vocês. Espera a inscrição de vocês. Espero que vocês passem na prova e venham pra gente. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.